mas eu temi, mas a minha confiança, conforme as coisas foram evoluindo, foi aumentando. Eu comecei a entender, através de um louvor que veio na minha mente, às 3 horas da madrugada, aliás, às 10 horas da noite, eu estava na sala amarela e falei: Senhor, não é o problema eu estar aqui. O problema, Senhor, é como eu vou ser tratado aqui. Eu creio que eu sou filho de Deus, então eu tenho que receber o melhor tratamento possível. Porque eu creio em Deus, num Deus vivo, um Deus que realmente faz e um Deus que eu sirvo com lealdade, com muita força, com muito esforço, com muita luta, mas com lealdade. Então, às 10 horas da noite, irmãos, eu estava tentando cantar uma música, vou louvar o Senhor para distrair a minha mente, porque quem conhece o lugar amarelo aqui sabe que não é um lugar bom, né? E para mim distrair a minha cabeça, eu comecei a louvar, e no meio daquele louvor, entrava um outro louvor dizendo: o segredo é confiar. Isso, vinha essa música na minha cabeça. O segredo é confiar, o segredo é descansar. E você, não era essa a música que eu queria cantar. Eu queria cantar essa aqui. Aí começava a cantar. Cantando. E aí, de repente, interrompi esse louvor novamente. Até que, às 11 horas da noite, eu parei de louvar, fiquei observando, e Deus falou comigo através desse louvor. Ele falou mais uma vez: filho, o segredo é confiar. Descansa. Eu falei: é para descansar, Senhor? É isso que tu quer falar comigo através desse louvor? Virei a cabeça do travesseiro e fui dormir. Às 3 horas da manhã eu fui acordado e indo para o quarto. Já da internação, uma sala muito boa, uma cama boa, uma sala VIP, uma sala de quem tem direito àquela sala, né? Não é para qualquer um, não. A sala de quem tem direito àquela sala. Não é para qualquer. Não quis ficar na noite, eu não quis ficar, não. Mas eu sabia que eu tinha que ser tratado. Então eu tinha que falar com vocês, irmãos, é que descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque não foi à toa. Não foi à toa que Deus entregou o seu próprio Filho. Não foi para a gente padecer num leito de hospital. Não foi para a gente padecer de qualquer tipo de doença. Eu não sei como você consegue mensurar Deus na sua vida. Eu vejo Deus de uma forma, lá no momento da criação, Deus visitou antes da criação o futuro de Adão e já viu a queda de Adão. Antes de criar, eu acredito que Deus virou para Jesus e disse: Jesus, vai valer a pena ele sentar? Jesus falou: Pai, confia em mim e confia neles. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva de Jesus. Nós temos por herança o que Deus prometeu. Agora, como o irmão Herbert falou aqui, vamos em busca dela. Vamos mover a nossa ação, vamos colocar a nossa ação, a nossa fé em ação. Porque a fé sem ação ela é morta. Então vamos mover a nossa fé. A luta vai levantar, as barreiras vão atrapalhar, o diabo vai se levantar contra a igreja, mas a igreja foi revestida das armaduras do Senhor para
O irmão ficou lá internado, aí eu fui lá no outro dia pegar a mochila. Cheguei lá, antes das 7 da manhã, estava deitado na cama. Estava na sala amarela, mas estava no conforto. Desse jeito ele não vai querer sair daqui, não. Amém, irmã Luciana? Está com oportunidade? É, Jerusa total. Sofrendo ele lá, tranquilo. Mas graças a Deus que ele está de volta conosco aí. E em nome de Jesus ele vai precisar operar. Em nome de Jesus. Pai do Senhor da igreja. Irmãs que estiveram aqui pela manhã, olhou aqui outra vez. Hoje pela manhã a gente estava falando exatamente isso que o irmão Rogério estava falando. O segredo é confiar, é descansar. E nós estávamos falando sobre isso. Descansar não é nada fácil quando você está dentro de uma tribulação. O descansar é a parte mais difícil, mas é a parte que o Senhor nos fala, que a gente tem que descansar em Deus, né? E essa é o nosso teste, é aquilo que a gente tem que passar, mas passar com Deus. Eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos que se encontra no livro de Números. Trouxe essa palavra hoje pela manhã. Livro de Números, capítulo 20. Louvado seja Deus. Números 20, versículo 7. Aleluia. Livro de Números, capítulo 20, versículo 7. Amém? Diz assim: Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, e como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Amém? De manhã eu estava falando sobre essa palavra, e uma pergunta que o Senhor falava todo tempo no meu coração, né? O que tem jorrado do nosso coração? O que tem jorrado da tua rocha para o teu coração? Será que do teu coração tem jorrado águas amargas? Tem jorrado águas que tem matado teu irmão? Será que você tem batido no teu irmão com a tua palavra? Tem ferido a alma do teu irmão? Ou será que você tem dado uma palavra de carinho? Você tem dado águas boas, águas doces de beber para o teu irmão? Que nessa noite, irmãos, as águas de Meribá possam jorrar dentro de nós, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, e aquilo que nós aprendemos na palavra é aquilo que nós temos que dar ao nosso irmão. Que nós possamos dar o nosso melhor não só para Deus, mas dar o nosso melhor para o nosso irmão. Que as águas possam fluir, rios de água viva dentro de nós, que águas purificadoras venham jorrar dentro de nós, que nós possamos dar o nosso melhor para o nosso Deus, mas que nós também possamos dar o melhor para o nosso irmão, que nós não venhamos a ferir o nosso irmão ou bater o nosso irmão com a palavra, com a soberba, com aquilo que não agrada a Deus, mas que nós possamos dar a água viva, que é o Senhor, a água viva que jorra todos os dias em nós, e que essa água venha saciar a sede do sedento que te procura, que me procura. Que nós possamos dar a água, oferecer a água purificada, a água que é Jesus Cristo, a água que limpa, que salva,
encontrar água pura, água limpa, água que jorra em nós. Que nessa noite, toda água amarga, toda água de tristeza, tudo aquilo que tem feito você jorrar água amarga, caia por terra nesta noite. E que de você, que de mim, possa jorrar rios de água viva. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero dizer para você que tem tempo, às terça e quinta pela manhã, se puder vir nessa oração, começa às 8 da manhã, às 8 da manhã essa oração é uma bênção. A gente recebe muito aqui pela manhã, com essas irmãs que vêm aqui, tem a oportunidade de pregar, de orar, de falar com Deus, e a gente ouve cada palavra aqui tremenda, irmãos. Deus tem falado muito comigo nessas orações pela manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Amém? Amém, irmãos? No livro de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Aleluia. Capítulo 15. Vamos falar um pouquinho acerca do que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo acerca da ressurreição. Glória a Deus. Primeiros Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. O texto é bem extenso, mas eu vou lendo devagarinho, já vou falando alguma coisa para quando chegar no finalzinho já está tudo explanado. Amém? Amém, irmãos? Amém. O título da minha Bíblia diz A Ressurreição. Versículo 1 do capítulo 15 diz assim: também. Encontraram ali, Rogério? 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, é importante, né, para nós que somos da igreja, somos da casa, sempre observar quem está perto, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, porque é novo convertido, não é vergonha nenhuma, né? Todos nós já passamos por isso, e a gente poder ajudar as pessoas que estão com dificuldade, amém? Mas o importante é que todos acompanhem a leitura. Amém, irmãos? Obrigado, irmã Lisete. Diz assim, versículo 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Ele estava dizendo aqui, o apóstolo, que ele estava notificando os irmãos o evangelho que ele já vinha anunciando a cada um deles, que ele já tinha anunciado, o qual recebeste e no qual também permaneceis. Aquele evangelho que eu tenho anunciado a vocês, o qual vocês já permanecem nele. Amém? Versículo 2: pelo qual também sois vós, ou também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então ele diz aqui, pelo qual também sois salvos. Por esse evangelho que eu tenho ensinado a vocês, vocês são salvos. Amém? Se vocês guardarem ele conforme eu tenho anunciado a vocês. Se vocês guardarem essas palavras como eu tenho ensinado, esse evangelho para vocês, vocês serão salvos. Então olha a responsabilidade do apóstolo Paulo. Eu recebi, e eu estou passando para vocês, anunciando aquilo que eu recebi, e se vocês permanecerem fiéis a isso que eu estou ensinando, vocês vão ser salvos. Isso que ele estava dizendo para eles. Amém, irmãos? Amém. Se não é que crestes em vão. Aí ele coloca um porém.
se é que vocês não estão crendo em vão. Então, se eles estiverem crendo verdadeiramente naquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, ele assegura com toda a convicção, com toda a certeza que eles seriam salvos. Amém, irmãos? Versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, ele afirma o seguinte: olha, eu estou entregando para vocês o que também eu recebi. Porque quando Jesus morreu, ele não estava convertido. Ele servia o judaísmo, mas ele ainda não conhecia o verdadeiro Deus, ele ainda não conhecia Jesus. Ele perseguia a igreja, ele era o perseguidor da igreja do Senhor. Então, automaticamente, ele recebeu isso depois do Senhor. Ele recebeu a revelação acerca do Evangelho da Graça, e ele pôde conhecer a história de Jesus e crer que Jesus Cristo era o Senhor. Então ele recebeu esse ensinamento e ele está passando para os irmãos. E ele diz aqui que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele afirma sempre assim: segundo as Escrituras. Amém? Está dando para entender, igreja? Amém. E que foi visto por Cefas. Ele começa a narrar tudo aquilo que Jesus fez, aquilo que aconteceu com o Senhor. Ele narra a morte, ele narra o sepultamento, ele narra a ressurreição, e agora ele começa a narrar as aparições do Senhor após a ressurreição. Ele fala assim, ó, que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, naquela época, ele estava explicando para eles: ó, foi visto por Cefas, foi visto por 500 irmãos, foi visto por alguns que ainda vivem, ainda tinha pessoas vivas naquela época, alguns que ainda vivem, e muitos que já morreram, alguns que já morreram. Então, ele está testificando aquilo que Jesus pregava e ensinava, e que Jesus disse que iria acontecer, e que realmente aconteceu, que foi a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Amém, irmãos? Aí ele diz aqui, versículo 7: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, como um filho temporão, um filho nascido fora de época. Então, ele apareceu a todos aqueles, e por fim, ele apareceu para o apóstolo Paulo. Irmãos, corria-se um ditado naquela época que para ser um apóstolo tinha que ver a Jesus. Isso era uma coisa que corria naquela época. Eles diziam que para ser um apóstolo do Senhor tinha que ter visto a Jesus. E ele fala aqui que o Senhor apareceu a ele. Ele teve um encontro com o Senhor. E ele fala aqui no versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Amém, irmãos? Ele era um perseguidor da igreja, mas Deus tinha um chamado na vida dele. Deus tinha planos para o apóstolo Paulo. E ele foi chamado por último, através da revelação do Senhor. O Senhor se revelou para ele, e o Senhor revelou ao apóstolo Paulo tudo aquilo que era necessário saber acerca da salvação da alma, acerca do Evangelho da Graça que deveria ser pregado, que chegou até cada um de nós, o Evangelho pelo qual Jesus já pregava. Então, por revelação. Amém, irmãos? E ele diz aqui, versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Ele trabalhou muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele era movido por uma graça. Ele era movido pela graça de Deus para que ele pudesse trabalhar. Amém, irmãos? Amém. O que o apóstolo Paulo sofreu, irmãos, pelo Evangelho, no começo, assim que ele teve essa revelação, que ele teve um encontro com o Senhor, ele sofreu grandes perseguições. E a sua vida toda foi de prisões e perseguições. Em momento algum, ele deixou de servir ao Senhor. Em momento algum, ele perdeu a fé. Ele passava por aflições, passava por desejos da carne, por dificuldades como todos nós sofremos. Ele foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu uma série de coisas,
muitas prisões, e em momento algum ele se afastou da presença do Senhor. Amém? E aqui ele procura passar isso para os irmãos através dessa carta, narrando tudo aquilo que ele conheceu do Senhor e tudo aquilo que ele recebeu por revelação. Versículo 11, eu já li esse, né? Então, ou seja, não li não. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ou seja eu, ou seja outros apóstolos, né? Ele diz assim, ou seja ele, assim pregamos e assim haveis crido. Então, irmãos, ou seja o apóstolo Paulo, ou seja Pedro, ou seja você, ou seja eu, ou seja Coutinho, seja quem for, o importante é que nós viemos pregar o Evangelho e que possamos crer nisso que estamos pregando e que as pessoas também possam crer. Amém, amém, irmãos? Amém. Essa carta foi escrita naquela época, mas serve para nós no dia de hoje. O importante é que aqueles que ouvem dos nossos lábios o Evangelho possam crer, que nós cremos que eles podem crer também. Se você chegar para uma pessoa lá fora e falar assim, olha, aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que você vai ser salvo, obedece a Deus, segue os mandamentos, obedece a palavra de Deus, que você vai ser salvo, ele vai ver que você crê, e ele vai ter a certeza que se você crê e que se você vai ser salvo, ele vai ser também. Então não adianta nada, irmãos, se a gente não tem essa convicção, a gente chega lá fora e tentar pregar, porque vai faltar unção em cada um de nós, vai faltar fé, e as pessoas não vão crer naquilo que nós estamos pregando. Então ele explicava isso aqui, versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Não, desculpa, irmão. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Ele queria dizer o seguinte, olha, se nós pregamos que há ressurreição, como é que no nosso meio tem alguém que diz que não existe ressurreição dos mortos? Então eles tinham que estar em unidade, eles tinham que pregar e falar a mesma coisa, professar da mesma fé. Amém, irmão? Crer no mesmo Deus, crer em Jesus da mesma forma. Então não adiantava 2, 3 falar uma coisa e a maioria falar outra. Eles tinham que estar em unidade. Então ele fala aqui que se prega. Ora, se se prega que Jesus ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se eu estou ensinando para vocês e prego que Jesus ressuscitou, como é que vocês falam que não existe ressurreição dos mortos? Ele estava trazendo como exortação àquela igreja, para que eles pudessem crer naquilo que ele estava pregando. Amém? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se eles não creem que há ressurreição do morto, então eles também não creem que Jesus ressuscitou. Aí vem as consequências disso. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé, a vossa fé. Então se eles não creem que Jesus ressuscitou, não é isso, irmão? Se a gente não crê, o que adianta a gente estar aqui na igreja? Aí vem mais coisas aqui, mais coisas consequentes a isso. Se a gente não crê que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus hoje está vivo e pode nos levar para o céu, irmão, nós estamos perdendo tempo aqui na igreja, irmão. A nossa fé é vã, é inútil, não tem utilidade nenhuma. Estamos aqui perdendo tempo. Amém? Aí no versículo 15, assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então aquilo tudo que a gente for pregar vai ser mentira, irmãos, se a gente não crer. Amém, irmãos? Está dando para entender? Está complicado? Tem hora que eu me embolo aqui, mas está dando para entender, né, irmãos? Então se a gente crê, se a gente prega que que Deus não ressuscitou Jesus, e que Jesus não ressuscitou, e se na verdade os mortos não ressuscitam, então chegamos à conclusão que se Jesus não ressuscitou, os mortos também não vão ressuscitar. Então não adianta a gente pregar aqui que os mortos ressuscitarão. Amém, irmãos? Versículo 16. Porque se os mortos
não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí não tem perdão dos nossos pecados, irmãos. Amém? Glória a Deus. Também, os que dormiram em Cristo estão perdidos, irmãos. Aqueles que morreram em Cristo não ressuscitarão. Então é importante isso, a gente ter convicção de que Jesus morreu, ressuscitou, que nós também ressuscitaremos com Ele. Amém, irmãos? Senão aqueles que morreram na fé em Cristo Jesus vão estar perdidos, irmão, não vão ter salvação da sua alma. É tudo mentira. Então nós temos que ter a convicção disso. E a prova, tanto é comprovado aqui através do que ele narrou, que antes dele falar sobre isso, ele citou o que? As aparições de Jesus, como nós lemos aqui, como eu expliquei no começo. Ele morreu, ressuscitou, apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos, amém? Apareceu a 500 pessoas, como ele falou aqui, e apareceu ao próprio apóstolo. Então é tudo verdade. É tudo verdade isso que nós pregamos, amém? Eu parei no versículo 19 agora, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos.